A casa que escolhe. Né? Se eu pudesse voltar no tempo e avisar a mim mesmo para não atender aquela ligação, talvez tudo fosse diferente. Eu não sei se seria melhor, só sei que eu ainda teria a opção de fingir que certas coisas não existem. Mas eu atendi. Meu nome é Lucas Menezes e até pouco tempo atrás eu era uma pessoa relativamente comum. Um cara que fez tudo certo, mais ou menos, como dizem que tem que ser. Estudei, arrumei um emprego, morei com alguém, fiz planos e, devagar, tudo foi desmoronando. Perdi o emprego. A relação foi pro chão, muito antes de a gente admitir. As dívidas começaram a crescer como mofo em parede úmida, discretas no início, depois inevitáveis. Eu cheguei naquele ponto em que você sente que tá numa espécie de limbo. Não tá exatamente acabado, mas também não tá vivendo de verdade. Só empurrando os dias, foi nesse cenário que o telefone tocou. Tarde de quarta-feira, a TV ligada num programa qualquer só pra fazer companhia, e eu largado num sofá velho, rolando o celular sem realmente prestar atenção em nada. Número desconhecido. Naquela época, número desconhecido era quase sinônimo de cobrança. Eu encarei a tela uns segundos, pensando se ignorava ou não. Atendi. Alô? Boa tarde. Falo com o senhor Lucas Menezes? A voz era de homem, formal, treinada. Eu respondi por reflexo. Fala. Meu nome é Renato. Sou advogado. Estou entrando em contato por conta de um inventário. O senhor tem um minuto? Inventário. Palavra bonita para alguém morreu e deixou coisas para resolver. Acho que o senhor ligou pro Lucas errado. Eu disse meio sem paciência. A única coisa que eu herdo é dívida. Ele deu uma risadinha curta, protocolar. Entendo. Mas nesse caso, não. Trata-se do espólio de Álvaro Menezes, parente seu, tio-avô. O senhor é mencionado no testamento. O nome Álvaro acendeu alguma coisa lá no fundo da memória. Eu não conseguia lembrar da cara dele, mas lembrava do clima nas conversas de família quando esse nome surgia. Seu tio Álvaro é complicado. Deixa isso pra lá. Ele ainda está naquela casa, Deus sabe por quê. Aquela casa. Eu nunca tinha parado pra pensar muito nisso. Pra mim era só coisa de adulto. Assunto que criança não precisa ouvir. E o que exatamente esse inventário tem a ver comigo? Perguntei, tentando parecer mais frio do que eu me sentia. O senhor foi nomeado herdeiro de uma propriedade. Ele respondeu. Uma casa antiga, em área rural, que pertenceu à família Menezes por gerações. O falecido não deixou outros herdeiros diretos. O senhor é, legalmente, o sucessor. Eu ri. Aquele riso curto, incrédulo, que a gente solta quando não sabe se está sendo enganado. O senhor tem certeza que é o Menezes certo? Insisti. A minha família não é exatamente dona de nada. Eu entendo a surpresa, mas os documentos são claros. Se o senhor puder comparecer ao escritório, podemos revisar tudo juntos. 2 dias depois, eu estava numa sala fria de escritório, sentado diante da mesa do Renato, ouvindo ele falar de escritura, certidão, registro em cartório, impostos atrasados, tudo isso cercado por termos como posse, transmissão de bens, herdeiro legítimo. Só tinha uma coisa que realmente me interessava no meio daquele juridiquês todo: a palavra casa. Casa significava algo que poderia ser vendido. Vendido significava dinheiro. Dinheiro significava um pouco de ar, um pouco de tempo, um pouco de chance de recomeço. Quando ele me entregou a chave, eu a segurei com mais cuidado do que admitiria. Era pesada, de ferro. Não se parecia com nenhuma chave moderna. A cabeça tinha um desenho estranho, como uma flor deformada ou um símbolo que eu não reconhecia. Eu brinquei, tentando aliviar o clima. Essa chave aqui é de filme de terror, doutor. Ele sorriu sem entrar na piada. Essa casa não tem nada de moderna, Sr. Lucas. É antiga, muito. Talvez mais antiga do que seria recomendável. Na saída, ele fez uma pergunta que me deixou com um incômodo que eu não soube explicar. O senhor já esteve lá quando criança? Não? Respondi rápido. Rápido demais. Nunca. Entendo. Ele murmurou, fazendo uma anotação. Na família, alguns costumavam passar temporadas na casa. Férias, feriados. Eu balancei a cabeça, encerrando o assunto. Mas, naquela noite, enquanto eu tentava dormir na minha kitnet apertada, a pergunta dele ficava voltando, como uma gota insistente. Você já esteve lá quando criança? Se eu fui, eu não lembrava. E foi aí que eu percebi que havia buracos na minha memória que eu nunca tinha tentado preencher. Dias depois eu peguei o carro e fui. A estrada foi uma espécie de preparação psicológica. Saí da cidade ainda de manhã,
O trânsito pesado, buzinas, gente apressada, aquele caos organizado que eu já conhecia bem demais. Depois, a estrada afunilou, menos carros, mais campo. Conforme eu avançava, o asfalto começou a ficar mais irregular. Buracos, remendos, trechos de asfalto meio apagado, até que enfim virou uma estrada de terra. Foi como atravessar uma fronteira invisível. O GPS ainda mostrava o trajeto, mas o sinal ficou mais fraco. O celular começou a oscilar entre ter uma barrinha e não ter nada. Do lado de fora, o cenário era uma mistura de campo abandonado com árvores tortas, cercas velhas, algumas vacas muito lá ao longe, quase como se fossem parte de uma pintura empoeirada. O céu estava nublado, carregado, daquele jeito que não é tempestade, mas também não é um dia normal, um cinza pesado, achatando a paisagem. Eu dirigia com a sensação de estar indo para muito mais do que um endereço. Parecia que eu estava indo ao encontro de uma coisa que estava me esperando há muito tempo. Eu sei que isso soa dramático. Na hora, eu tentei colocar a culpa só na ansiedade. Depois de alguns quilômetros de estrada de terra, uma placa torta apareceu do lado direito, quase escondida no meio do mato. Estrada do Cedro Morto. O mesmo nome que constava num dos papéis que o advogado tinha me dado. Eu segui. A estrada estreitou ainda mais, com galhos avançando de ambos os lados, arranhando levemente a lateral do carro. Em alguns pontos, a terra estava tão seca que o carro levantava uma nuvem de poeira atrás de mim. Em outros, tinha lama antiga endurecida, marcando trilhas de rodas que passaram ali muito tempo antes. Eu comecei a me perguntar quantas pessoas realmente vinham até o fim daquela estrada. Parecia um lugar que o tempo tinha esquecido. Até que, numa curva mais aberta, eu vi. Ela, a casa. Ela ficava no alto de uma espécie de elevação suave, rodeada por árvores altas e magras, algumas delas secas, outras com folhas só de um lado, como se também tivessem sofrido com o tempo. Eu parei o carro sem perceber que tinha tirado o pé do acelerador. Fiquei ali, olhando. A casa era grande, maior do que eu imaginava quando ouvi a palavra propriedade rural. 2 andares, telhado inclinado, chaminé. As paredes tinham sido brancas um dia, mas agora eram um mosaico de manchas. Umidade, sujeira, o peso dos anos. As janelas do andar de cima eram escuras, como olhos fechados. Ou como olhos que olham por dentro de alguma coisa. Eu tive um pensamento idiota, mas que não conseguia evitar. A casa está me olhando. Foi tão forte, tão claro, que eu até dei uma risadinha sem graça, tentando me livrar da sensação. Estacionei o carro num espaço de terra batida que parecia ser uma espécie de vaga improvisada. Na frente da casa, um jardim que muito tempo atrás devia ter sido bonito. Agora era um amontoado de plantas secas, flores mortas, galhos quebrados. Desliguei o motor. O silêncio caiu como um pano. Na cidade, você nunca tem silêncio de verdade. Tem sempre um ruído de fundo. Motores, vozes, sirenes, gente. Ali não. Ali, o silêncio era tão profundo que, por um momento, eu ouvi meu próprio coração batendo. Peguei a chave que estava no banco do passageiro. Ela parecia mais pesada do que quando o advogado a colocou na minha mão. Abri a porta do carro e um vento frio entrou, junto com um cheiro que eu não conseguia identificar direito. Cheiro de terra úmida, de madeira antiga, de planta, e algo levemente adocicado, quase imperceptível, como se alguém tivesse acendido uma vela muitas vezes naquele lugar, há muito tempo. Fechei a porta do carro, dei a volta, peguei minha mala, minha mochila e uma caixa com algumas coisas que eu achava que poderia precisar se ficasse lá mais de um dia. Notebook, um pouco de comida, café, algumas roupas extras. Subi devagar os poucos degraus de pedra que levavam até a varanda. As pedras estavam rachadas em alguns pontos, com pequenas plantas nascendo no meio das frestas. Cada passo ecoava mais alto do que deveria. A porta da frente era de madeira escura, pesada, com marcas de riscos, talvez de objetos, talvez de unhas. Eu encarei a fechadura por um instante. Era antiga, grande, a chave encaixava exatamente. Enquanto eu colocava a chave, tive uma sensação estranha, quase física, como se eu estivesse encaixando algo que já tinha sido encaixado antes. Não por alguém, por mim, eu engoli seco, girei a chave, o metal gemeu, um clique soou alto e a porta cedeu alguns milímetros. Empurrei. O cheiro de casa fechada me atingiu como uma onda, poeira, madeira, um fundo de mofo, e por trás, aquele mesmo cheiro de vela queimada,
agora mais forte, como se estivesse impregnado nas paredes. Dei o primeiro passo para dentro. O piso de madeira estalou, alto. O som ecoou pelo interior da casa, voltando para mim com um atraso pequeno, fazendo parecer que não era só um passo, mas dois. Eu parei, ouvindo, nada. O hall de entrada era amplo, com piso de tábuas largas e um tapete velho, torto, com uma mancha escura num canto. À esquerda, a escada subia em direção ao andar superior. À direita, um corredor estreito se aprofundava na casa. À frente, um arco levava à sala principal. Eu fiquei ali, parado, com a mala na mão, sentindo aquela sensação incômoda de estar entrando na casa de alguém sem ser convidado, mesmo sabendo que no papel aquela casa era minha. Fui até a sala. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos amarelados, como fantasmas improvisados. As janelas eram altas, com cortinas pesadas, que deixavam entrar uma luz pálida meio triste. No centro da sala, uma mesa baixa de madeira, e em cima da mesa, entre a poeira acumulada, um copo de vidro. Eu parei. De todas as coisas estranhas ali, foi o copo que mais incomodou. Ele estava limpo, virado para cima, sem poeira dentro, como se tivesse sido lavado e deixado ali recentemente. Ao lado dele, uma marca circular clara na madeira, onde a poeira não tinha se acumulado, como se uma garrafa ou outro copo tivesse estado ali por muito tempo. Eu olhei em volta com o corpo tenso, como se esperasse ver alguém surgir da beirada da sala e dizer: "Eu tava te esperando." Nada. A explicação lógica veio na hora. Algum funcionário deve ter vindo aqui, vistoriar, limpar alguma coisa para inventário, sei lá. Bebe água, deixa o copo, vai embora. Simples, fácil, confortável, mas uma parte de mim não comprou a explicação tão rápido. Mesmo assim, eu deixei. Coloquei a mala num canto, larguei a mochila no sofá e fui até uma das janelas. O trinco estava duro, como se não tivesse sido mexido há anos. Forcei. Ele cedeu com um rangido agudo. O vento entrou, frio, cortando. A corrente de ar mexeu nos lençóis brancos, fazendo eles ondularem devagar. Por um segundo, tive a impressão de que figuras adormecidas estavam se mexendo por baixo do pano. Eu ri, mas foi um riso nervoso. Peguei o celular e olhei o sinal. Nada. Sem barrinhas, sem internet, sem mensagens, sem notificações. Eu estava completamente fora da rede, conectado apenas àquele lugar. Andei até a cozinha. O piso ali era de ladrilhos desgastados, alguns quebrados, outros descolados. Armários antigos, portas tortas, pratos, copos, panelas ainda dentro, como se alguém tivesse ido embora com pressa e esquecido de esvaziar tudo. Abri uma gaveta. Talheres velhos, um abridor de garrafa enferrujado, um pedaço de vela gasta. O fogão era de ferro, antigo, com marcas de uso e um pouco de fuligem. A pia tinha manchas de ferrugem e um ralo escuro demais para eu querer olhar por muito tempo. A torneira pingava, ritmada, tic, tic, tic. Era quase hipnótico. Voltei para o corredor e entrei numa sala de jantar menor ao lado da principal. Ali, as paredes estavam cobertas de fotografias em preto e branco. Eu fui me aproximando devagar. Homens sérios, mulheres com vestidos longos, crianças rígidas, todos com aquela expressão que gente de antigamente tinha em retrato. Uma mistura de orgulho, cansaço e algo mais difícil de nomear. Eu passei os olhos por vários rostos, até que parei em um homem e um menino. O homem estava de terno, postura reta, mãos firmes, segurando a mão da criança. O menino parecia ter uns 8, 9 anos. Olhos escuros, olhar desconfiado, boca fechada, como se não quisesse estar ali. Eu cheguei mais perto, e o mundo pareceu diminuir de tamanho. O menino se parecia comigo. Não era só uma sugestão, não era lembra um pouco. Era tão parecido que se alguém me mostrasse aquela foto sem contexto, eu poderia achar que era uma montagem de uma foto antiga com o meu rosto de criança. Eu peguei a moldura com cuidado, olhei a parte de trás, nada. Sem data, sem nomes, sem indicação. Não pode ser, murmurei. Mas o problema é que podia, e de repente, algo dentro de mim começou a cutucar. Uma lembrança solta, um corredor grande, um cheiro de madeira, uma mão de adulto segurando a minha, uma frase. Não olha muito para ele não gosta. A lembrança veio como um flash tão rápido que eu quase achei que tivesse imaginado. Eu coloquei a foto de volta na parede, mas não consegui tirar o peso daquela sensação de cima do peito. Foi então que eu ouvi o som, um estalo seco, vindo do andar de cima.
Eu parei na mesma hora. Olhei para o teto, como se pudesse ver através dele. O som se repetiu, um pouco mais adiante, como se algo estivesse andando lá em cima. A explicação racional veio automaticamente. É casa velha, madeira, estrutura, o peso do tempo. Eu me agarrei a isso, como quem se agarra a uma boia no meio de um mar escuro. Mas o som continuou. 3 passos. Pausa, 3 passos. Pausa. Sempre no mesmo ritmo. Eu poderia ter decidido ignorar. Poderia ter dito para mim mesmo: você está cansado, deixa para depois, sobe amanhã durante o dia com a cabeça melhor. Mas não. A curiosidade e o orgulho falaram mais alto. Eu fui até a base da escada. A madeira do primeiro degrau parecia mais escura que o resto, como se tivesse sido mais pisada. Coloquei o pé. Ela rangeu alto. Subi o segundo, o terceiro, a mão segurando o corrimão empoeirado, deixando um rastro limpo por onde passava. A cada degrau, eu sentia o coração bater mais forte. Não de exaustão, de uma mistura de medo e antecipação. Quando cheguei ao topo, o corredor se revelou. Estreito, longo, com portas dos 2 lados. Algumas fechadas, outras entreabertas. A luz que vinha de uma pequena janela no fim do corredor era fraca, deixando sombras alongadas no chão. Eu fiquei alguns segundos parado, só ouvindo. Nada. Nenhum passo, nenhum estalo. O tipo de silêncio que faz você começar a duvidar se ouviu alguma coisa mesmo. Abri a primeira porta à esquerda, um quarto pequeno, cama de ferro, colchão fundo e torto, como se alguém tivesse deitado ali por anos, sempre no mesmo lugar. Um criado mudo com um copo seco, sem água, apenas um círculo marcado de poeira em volta do fundo. Um armário pequeno, porta entreaberta, mostrando cabides vazios. Fechei a porta, fui para a próxima. Quarto maior. Um guarda-roupa grande de madeira escura, um espelho preso à porta rachado em 2 diagonais. Eu me aproximei e vi meu rosto fragmentado. Cada pedaço da minha cara parecia carregar uma expressão diferente. Em um fragmento eu parecia cansado, em outro irritado, em outro assustado. Fiquei alguns segundos parado, encarando aquela imagem quebrada, até sentir uma coisa estranha, como se um dos pedaços estivesse demorando demais para acompanhar meu movimento. Eu virei o rosto um pouco para o lado. Os fragmentos acompanharam. Menos um pedaço pequeno, no canto inferior, parecia mostrar algo atrás de mim. Um borrão escuro na altura do chão, como se alguém estivesse parado no corredor, pouco atrás da porta. Eu me virei na mesma hora. O corredor estava vazio. Quando voltei a olhar para o espelho, aquele fragmento tinha só o reflexo comum do quarto. Eu respirei fundo, tentando não transformar qualquer detalhe em sinal do fim do mundo. Você está cansado, só isso. Murmurei para mim mesmo. Fechei a porta do quarto, voltei para o corredor. As outras portas se sucediam numa repetição estranha. Quarto, quarto, quarto. Camas cobertas com lençóis, armários fechados, cheiros ligeiramente diferentes, mas todos dentro do mesmo espectro. Madeira, tecido, pó, tempo. Até que eu abri a porta do que claramente não era um quarto. Era um cômodo menor, com uma mesa grande colocada de frente para uma janela. Uma estante encostada na parede com alguns espaços vazios, como se livros tivessem sido retirados de lá há pouco tempo. Uma cadeira com o estofado gasto. E cortinas puxadas, bloqueando quase toda a luz. O ar ali dentro parecia mais frio do que no resto da casa. Não só frio de temperatura, um frio diferente. Um tipo de ausência. Eu dei alguns passos para dentro, devagar. A madeira do chão rangeu baixo, quase como se não quisesse chamar a atenção. Cheguei até a janela, puxei a cortina. A luz cinza do fim de tarde entrou, revelando melhor o cômodo. Foi aí que eu vi. No centro da mesa, perfeitamente alinhado com as bordas, havia um caderno. Só ele. Nada de papéis espalhados, nenhuma caneta, nenhuma pilha de contas. A mesa inteira vazia, exceto por aquele caderno de capa dura marrom, um pouco gasta nas bordas, mas ainda firme. Eu me aproximei até ficar de frente para ele. Alguma coisa naquele objeto me deu uma sensação dupla, de curiosidade e de invasão, como se fosse um diário deixado aberto na casa de alguém que você mal conhece. Você sabe que não deveria ler, mas ao mesmo tempo, sabe que não vai conseguir não ler. Passei a mão de leve sobre a capa. A poeira saiu, revelando letras no canto inferior direito. A. Menezes, o mesmo sobrenome que o meu. As mesmas iniciais que o advogado tinha pronunciado quando falou de espólio de Álvaro Menezes. Eu puxei a cadeira, sentei. O caderno estava bem na minha frente, como se tivesse sido colocado ali para me esperar.
Por um instante, eu tive vontade de levantar e ir embora do cômodo, não por medo de fantasmas, mas por medo de lembranças, medo do que eu poderia descobrir sobre a minha família. E principalmente sobre mim. Mas, se tem uma coisa que essa casa parecia despertar em mim, era essa mistura estranha de medo e teimosia. Eu coloquei os dedos sob a capa e abri. As primeiras páginas estavam em branco, folhas levemente amareladas, com marcas leves nas bordas, como se alguém tivesse folheado aquilo muitas vezes antes. Eu virei uma, duas, três páginas. Na quarta, as linhas começaram a ser preenchidas. Era uma caligrafia inclinada, bonita, clara, em tinta azul já um pouco desbotada pelo tempo, mas legível. Começava assim: 14 de março. Se você está lendo isto, é porque a casa escolheu você também. Eu li essa frase em silêncio, uma, duas, três vezes. A casa escolheu você. Eu poderia ter fechado o caderno ali mesmo e decidido que aquilo era só delírio de um velho solitário. Mas eu não fechei. Alguma coisa em mim, curiosidade, instinto ou a própria casa, manteve minhas mãos onde estavam. Continuei. Meu nome é Álvaro Menezes. Se você chegou até aqui, provavelmente tem o mesmo sobrenome que eu. E se entrou nesta casa, é porque, de algum jeito, a vida te trouxe até aqui quando você já não sabia mais para onde ir. Eu senti um desconforto. Era exatamente assim que eu tinha chegado ali. Antes de qualquer coisa, você precisa entender. Essa casa não é só tijolo, madeira e cimento. Ela é um lugar que guarda coisas demais. Coisas que a família tentou enterrar, coisas que ninguém quis falar, coisas que foram varridas para debaixo de tapetes que já nem existem mais. Eu respirei fundo e olhei rapidamente ao redor do escritório. A luz cinza entrando pela janela, o pó dançando no ar, os móveis antigos, nada se mexia, nada fazia barulho, mas eu tinha a sensação de estar sendo observado, não com os olhos do corpo, com alguma outra coisa. Voltei ao caderno. Durante muito tempo, eu achei que tudo o que eu sentia aqui era exagero, que eram só memórias de infância, histórias contadas no escuro, medo de corredor longo, barulho de madeira à noite. É assim que a gente começa, explicando tudo com coisas que a gente controla. Eu pensei nos estalos que tinha ouvido lá embaixo, nos passos lá em cima, naquela sensação estranha no espelho, no reflexo rápido. Mas chega uma hora em que a casa começa a responder, e ela não responde só com barulho, ela responde com lembrança. Meu estômago apertou. Se você está lendo, talvez já tenha acontecido com você. Um cheiro que você não lembrava que conhecia. Um trecho de conversa que volta inteiro na sua cabeça. A sensação de que já esteve aqui, mesmo jurando que não. As palavras pareciam estar me olhando. Eu virei mais uma página, devagar. A primeira vez que eu entendi que essa casa escolhe alguém foi quando eu era criança. Como você provavelmente já foi um dia. Eu tinha 10 anos quando ouvi os passos no corredor pela primeira vez. Eles vinham sempre do mesmo jeito. 3 passos, pausa, 3 passos, pausa. Eu achava que era meu pai, até perceber que, quando eu abri a porta, o corredor estava vazio. Eu engoli seco. 3 passos, pausa, 3 passos, pausa. Exatamente o padrão que eu tinha ouvido algumas horas atrás, lá embaixo. Levei anos para admitir que não estava sozinho, anos para entender que o que eu ouvia não era a casa trabalhando, era alguém ou alguma coisa. Eu parei ali, com a ponta dos dedos ainda tocando a página, sentindo o leve tremor nas mãos. O silêncio do escritório parecia ter ficado mais denso, como se cada palavra lida deixasse o ambiente mais cheio. Eu tinha duas opções: fechar o caderno, fingir que nada daquilo fazia sentido, sair do escritório e tentar pensar em reforma, em imobiliária, em dinheiro, ou continuar lendo. Eu continuei. Porque, de algum jeito, eu já sabia. A resposta para o que eu estava sentindo naquela casa não estava em nenhum outro lugar. Estava ali, nas páginas de alguém que tinha vivido ali antes de mim. E sem perceber, enquanto eu lia as primeiras linhas do relato do Álvaro, a casa já tinha começado a fazer comigo o que fez com ele, mexer em lembranças que eu jurava que não existiam. Eu não conseguia parar de ler. Era como se o caderno tivesse uma força gravitacional própria, me puxando para dentro das suas páginas, para dentro das memórias de um homem que eu mal conhecia, mas que, de repente, parecia me conhecer tão bem. Eu virei a página e a caligrafia do Álvaro continuava, agora com um tom mais de desabafo, de quem não tem mais para quem contar. Eu tentei ignorar o menino. Eu tentei me convencer de que era só a minha mente, que eu estava ficando velho e solitário demais. Mas ele não me deixava em paz. Ele aparecia nos reflexos dos vidros, rápido demais para eu ter certeza. Ele sussurrava meu nome quando eu estava sozinho no corredor.
Ele deixava pequenos objetos fora do lugar, como se quisesse me lembrar que eu não estava sozinho. Eu senti um arrepio. Porque o copo limpo na sala, a foto caída no chão, o espelho rachado, tudo isso começava a se encaixar num padrão que eu não queria admitir. O pior de tudo era o silêncio dele. Ele nunca falava de verdade, ele só observava e esperava. E com o tempo, eu percebi que ele não estava esperando que eu fizesse alguma coisa. Ele estava esperando que eu me lembrasse de alguma coisa. Eu fechei os olhos por um instante, tentando processar aquilo. Lembrar de quê? Eu não tinha nenhuma memória clara daquela casa, daquele tio-avô, de nada que pudesse justificar a presença de um menino me observando. Mas ao mesmo tempo, aquela frase do advogado voltava. O senhor já esteve lá quando criança. E a foto do menino que parecia comigo. Eu abri os olhos e voltei ao diário. A casa tem uma forma de te puxar para dentro das suas próprias sombras. Ela não te assusta com monstros. Ela te assusta com você mesmo. Com as coisas que você escondeu, com as verdades que você enterrou, com as culpas que você fingiu não sentir. Eu senti um nó na garganta. Porque se a casa realmente fazia isso, ela tinha um prato cheio comigo. Eu tinha muitas coisas enterradas, muitas culpas que eu fingia não sentir. Eu não sei se você se lembra, Lucas, mas você esteve aqui, seu pai te trouxe, você era pequeno, devia ter uns 6, talvez 7 anos, e quando você cruzou a porta da frente, a casa ficou em silêncio de um jeito que eu nunca tinha visto antes. O menino do corredor não apareceu por dias. Foi como se ele estivesse estudando você. Eu senti um choque. Meu nome, de novo, escrito ali, em um diário de décadas atrás, como se Álvaro soubesse que eu leria aquilo um dia. E a idade, 6, 7 anos. Aquela idade em que as memórias começam a se formar, mas também podem ser facilmente distorcidas ou esquecidas. Eu me recostei na cadeira tentando respirar fundo, mas o ar parecia mais denso, mais pesado, como se a casa estivesse me envolvendo, me apertando. Na primeira noite que você passou aqui, você acordou no meio da madrugada. Eu ouvi os passos leves descendo a escada. Fui ver o que era. Você estava sentado na sala, no escuro, olhando para a parede, como se estivesse esperando alguém aparecer. Quando eu perguntei o que você estava fazendo ali, você me olhou com aqueles olhos grandes e assustados e disse: Ele não quer brincar comigo, ele só fica parado no corredor. Eu larguei o caderno na mesa. Minhas mãos tremiam. Aquela frase. Eu não lembrava de ter dito aquilo. Eu não lembrava de ter acordado no meio da noite. Eu não lembrava de ter descido as escadas. Mas ao mesmo tempo, eu senti como se estivesse ouvindo a minha própria voz, pequena, assustada, ecoando dentro da casa. Uma memória que eu tinha empurrado para o fundo da minha mente, agora sendo puxada de volta à força. Flashes começaram a vir, fragmentos, imagens rápidas como slides de um projetor quebrado. Eu, pequeno, andando por um corredor que parecia não ter fim. A sensação de estar sendo seguido. Um vulto parado mais à frente, de costas. E eu tentando ver o rosto dele, mas ele nunca virava. O som de passos que não batiam com os meus. Eu fechei os olhos, mas as imagens ficaram mais nítidas. Eu me vi sentado no alto da escada, olhando para baixo, enquanto duas vozes discutiam na sala. Ele está vendo coisas, Álvaro. É só imaginação de criança. Ele não está vendo coisas, João. Ele está vendo o que sempre esteve aqui. E ele está vendo você também, a voz do meu pai. A voz de um homem mais velho que eu agora sabia ser Álvaro. Eu abri os olhos de repente, como se tivesse emergido debaixo d'água. O escritório voltou, a mesa voltou, o diário voltou. Mas a sensação de que eu tinha acabado de revisitar uma parte esquecida da minha infância era quase física. Eu respirei fundo, tentando colocar um pouco de distância entre o que eu estava lembrando e o que eu estava sentindo agora. Voltei para o texto. Seu pai decidiu ir embora antes do que tinha planejado. Ele disse que você estava tendo pesadelos, que falava dormindo, que acordava gritando, dizendo que ele estava na porta e não queria ir embora. Na última noite, antes de vocês irem embora, você fez um desenho na mesa da cozinha. Era um corredor. E no fim desse corredor, diante de uma porta, você desenhou um menino sem rosto. Eu senti uma náusea leve. Eu nunca fui muito de desenhar, mas eu sempre tive medo de figuras sem rosto. Se eu via algo assim em filme, em livro, não importava. Sempre me incomodava num nível que eu não conseguia explicar. Até agora. A casa estava me mostrando a origem do meu próprio medo. Quando vocês foram embora, a casa ficou diferente. Mais silenciosa assim, mas não da mesma forma que antes. Eu tive a impressão de que, por algum motivo, você e a casa tinham se reconhecido. E isso me deu medo. Porque eu sabia que um dia
Ela ia te chamar de volta. Eu fechei o diário por um momento e o deixei sobre a mesa. Não era só a história de um velho solitário. Ele estava descrevendo coisas que encostavam diretamente nas frestas da minha própria infância. Coisas que eu empurrei para o fundo por anos. Eu levantei da cadeira e fui até o corredor de novo. Dessa vez, eu não estava simplesmente explorando um lugar desconhecido. Eu estava andando por um espaço que, de alguma forma, já conhecia meus passos, mesmo que eu tivesse esquecido disso. Passei pelo quarto com a cama de ferro, pelo quarto do espelho rachado. Parei diante da porta que estava fechada. Era uma porta igual às outras, mas, naquele momento, parecia mais pesada. Eu segurei a maçaneta. Ela estava fria, gelada, na verdade. Muito mais fria do que o resto da casa. Por alguns segundos fiquei ali, só sentindo o metal frio na mão. Parte de mim queria abrir para provar que não tinha nada. Outra parte, que eu não costumo admitir que existe, queria descer correndo, pegar as minhas coisas e ir embora dali para sempre. Eu abri. O quarto era simples: uma cama de casal, um guarda-roupa fechado, uma janela parcialmente entreaberta. A cortina leve balançava com o vento, fazendo sombras se mexerem pelo chão. Nada demais. Mas o problema é que eu tive uma sensação quase física de déjà vu. Eu já tinha entrado naquele quarto. Eu reconhecia o jeito que a luz batia na parede. Eu reconhecia o cheiro, uma mistura de madeira, tecido antigo e alguma coisa que lembra giz de cera. Eu dei um passo para dentro. O piso rangeu. Eu dei outro passo, um pouco mais perto da janela, e foi aí que eu ouvi. Não foi um barulho alto nem dramático. Foi um murmurinho baixo, vindo não do quarto, mas do corredor atrás de mim, como se alguém tivesse respirado perto da porta. Eu me virei na mesma hora, o coração disparado. O corredor estava vazio. Mas, por um milésimo de segundo, eu juro que vi uma sombra projetada na parede. Algo pequeno, à altura de uma criança, parado por um instante, e depois sumindo quando eu virei completamente. Eu poderia jurar que aquilo tinha sido só um truque de luz. Poderia. Eu fiquei ali parado, me escutando respirar, até sentir a adrenalina começar a baixar. Então eu voltei para o escritório. Eu sabia que, se eu deixasse para ler o resto do diário outro dia, eu ia começar a fugir do que estava começando a aparecer. E se tinha uma coisa que essa casa parecia não aceitar, era a gente fugindo. Sentei de novo, respirei fundo e abri o caderno de novo. Durante muitos anos, o menino do corredor só aparecia de vez em quando. Alguns sussurros, alguns reflexos rápidos, passos na madrugada. Eu aprendi a conviver com isso, até que um dia seu pai veio pra cá com você ainda pequeno. A minha mão travou sobre a página. O diário, escrito por um tio-avô distante que eu mal lembrava, falando de mim? Você era pequeno demais para lembrar, ou pelo menos era isso que eu esperava. Meu coração começou a bater mais forte. Naquele momento, eu percebi duas coisas ao mesmo tempo: que aquele caderno ia mexer com memórias que eu achava que não existiam, e que a história da casa não tinha começado comigo, mas de alguma forma estava voltando exatamente para mim, e enquanto essa ficha caía, lá fora, em algum lugar da casa, a madeira estalou de novo. Não como uma casa que trabalha, mas como alguém dando um passo cuidadoso. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, sentado na cadeira do escritório, com o caderno aberto na minha frente, sentindo o peso das palavras do Álvaro como se fossem pedras empilhadas sobre o meu peito. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio que pressionava, como se ela estivesse segurando a respiração, esperando eu decidir o que fazer a seguir. Eu fechei o caderno devagar, quase com cuidado, como se ele pudesse reagir se eu o tratasse com brusquidão. Mas, mesmo fechado, ele continuava falando comigo. As frases ecoavam lá no fundo da minha mente, como se tivessem ganhado vida própria. Você já esteve aqui, você viu o menino, ele só espera que você se lembre. Eu levantei, fui até a janela do escritório, puxei a cortina de novo, só para ter certeza de que o mundo lá fora ainda era o mesmo. O céu estava mais escuro, quase no limite entre o fim da tarde e o começo da noite. As sombras das árvores se esticavam em direção à casa, como se quisessem entrar junto com a escuridão. Eu senti uma vontade quase incontrolável de descer, pegar minhas coisas e ir embora dali antes que a noite caísse de vez. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que, se eu fosse, a casa não me deixaria em paz. Ela ia me seguir, em sonhos, em reflexos, em lembranças que eu ainda não tinha lembrado.
Eu voltei para a cadeira, abri o caderno de novo, agora em uma página mais adiante, onde a letra do Álvaro ficava mais apressada, quase trêmula. Eu tentei ser racional. Eu tentei explicar tudo com lógica, com psicologia, com cansaço. É só memória, eu dizia para mim mesmo. É só trauma, é só solidão. Mas a casa tem uma forma de responder quando a gente tenta enganá-la. Eu senti um arrepio. Ela começa a mostrar coisas que não deveriam estar ali, pequenos detalhes fora do lugar, um cheiro que só existe na sua memória, um som que só faz sentido se você já ouviu antes, muito tempo atrás. Eu fechei os olhos e respirei fundo, porque enquanto eu lia aquilo, eu comecei a lembrar de coisas que eu não lembrava que lembrava. O cheiro de cera de vela queimando, misturado com madeira velha, o som de passos leves, quase dançantes no corredor, a sensação de estar sendo observado, mesmo quando eu tinha certeza de que estava sozinho. Eu abri os olhos e olhei ao redor do escritório. Nada tinha mudado, mas tudo parecia diferente. Eu comecei a sonhar com a casa. Não eram sonhos normais, eram como visitas. Eu me via sentado exatamente onde você está agora, com esse mesmo caderno na mão. E no canto do cômodo ele aparecia. Eu senti o coração bater mais forte. O menino. Ele não falava. Ele só ficava ali, imóvel, me olhando. Às vezes ele apontava para alguma coisa, para a porta, para a janela, para a parede, como se estivesse me mostrando um caminho ou uma saída. Eu virei a página quase sem perceber que estava prendendo a respiração. Eu tentei ignorar. Eu tentei acordar, tomar café, sair para caminhar, fingir que era só um pesadelo. Mas, quanto mais eu ignorava, mais as coisas aqui dentro pioravam. Os passos ficaram mais frequentes, os reflexos começaram a demorar mais para sumir, e uma noite eu acordei com a sensação clara de que alguém estava sentado na beira da minha cama. Eu senti um frio na nuca. Eu não vi nada. Mas eu senti o colchão afundar um pouco, como se alguém tivesse se sentado ali, e quando eu acendi a luz não tinha ninguém, só o cheiro de cera queimando. Eu fechei o caderno por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Eu nunca tinha acreditado em assombração. Mas, naquele momento, eu estava começando a acreditar em algo muito pior, que a casa tinha memória e que ela estava me entregando pedaços da minha própria memória que eu tinha enterrado há muito tempo. Eu levantei da cadeira, fui até a porta do escritório, abri devagar, olhei para o corredor. Vazio. Mas, no fundo, eu sabia que o silêncio era só uma pausa. Eu voltei para dentro, sentei de novo, abri o caderno em uma página quase no final. Eu tentei fugir, eu arrumei as malas, desci as escadas, abri a porta da frente. Mas quando eu olhei para trás, a casa estava diferente. Os móveis pareciam mais próximos, as sombras mais espessas. E no corredor eu ouvi o som de alguém respirando. Eu senti o ar faltar. Eu entendi naquele momento que a casa não me deixaria ir embora sem pagar o preço dela. Ela quer alguém, alguém da família, alguém que ela possa observar. Eu fechei o caderno com força, mas o som ecoou pelo escritório como um tiro. Eu estava suando frio. Eu sabia que se eu ficasse ali, a casa ia continuar me mostrando coisas, memórias, medos, culpa. E pior, ela ia me oferecer saídas. Mas como o Álvaro tinha escrito, todas elas teriam um preço. Eu levantei, fui até a janela, olhei para fora. A noite estava chegando de verdade agora. O vento começou a soprar mais forte, balançando os galhos das árvores, fazendo sombras dançarem na parede da casa. Foi aí que eu ouvi. Não foi um estalo. Não foi um passo. Foi uma voz. Baixa, sussurrada, como se estivesse vindo de dentro da parede. Lucas. Eu congelei. A voz era conhecida. Era a minha própria voz. Mas não era eu falando. Era como se alguém estivesse imitando, repetindo, só que com um eco estranho, como se viesse de muito longe. Lucas. Eu me virei, olhando para a porta, para a janela, para o canto do cômodo. Ninguém. Mas a voz continuou, agora mais clara, mais próxima. Você sabe o que precisa fazer. Eu senti o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu não estava mais ouvindo só com os ouvidos. Eu estava sentindo aquilo dentro da cabeça, como se a casa estivesse falando direto com a minha consciência. Eu fechei os olhos, tentei respirar, tentei me convencer de que era só cansaço, só estresse, só imaginação. Mas quando eu abri os olhos de novo, o espelho do canto do escritório, que antes estava embaçado, sujo, estava limpo, e nele, por um segundo, eu vi, não o menino, eu vi a mim mesmo, mas não como eu sou.
Eu vi uma versão minha mais velha, mais cansada, com olhos fundos, parado no corredor da casa, olhando para trás, como se estivesse se despedindo. E antes que eu pudesse entender, o reflexo piscou e sumiu. Eu fiquei ali, parado, sem conseguir respirar direito. Foi então que eu ouvi o som, vindo lá de baixo. Algo caindo, algo quebrando. Eu desci as escadas correndo, sem pensar, sem medir o risco. Quando cheguei na sala, vi a foto da família, aquela que eu tinha colocado de volta na parede, estava no chão. O vidro tinha se quebrado de novo. Mas dessa vez, não foi só o vidro. A moldura estava rachada ao meio, e no meio dos cacos havia algo que não estava ali antes, um papel. Pequeno, dobrado, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Eu me abaixei, com as mãos tremendo, e peguei. Desdobrei. Era uma folha antiga, amarelada, com uma letra que eu reconheci na hora. A mesma letra do caderno do Álvaro. Mas nessa folha só tinha uma frase, escrita bem no centro. Agora é a sua vez de escolher. Eu fiquei ali, segurando aquele papel, sentindo o peso dele como se fosse chumbo. Eu não sabia se tinha sido a casa que colocou ali. Eu não sabia se tinha sido eu mesmo, em algum lapso, sem lembrar. Eu não sabia se estava enlouquecendo. Mas eu sabia, com uma certeza que doía. A casa tinha me dado uma escolha. E se eu não fizesse nada, ela ia fazer por mim. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhado no chão da sala, com os cacos de vidro da foto espalhados ao meu redor e aquele bilhete amarelado na mão. A frase, agora é a sua vez de escolher, parecia ter sido escrita com fogo na minha mente. O ar na sala ficou mais pesado, mais frio. Eu senti um calafrio subir pela espinha, não só pelo frio, mas pela sensação de que a casa estava me observando, esperando a minha reação. Ela tinha me dado um ultimato. Eu me levantei devagar, sentindo as pernas um pouco bambas. Dobrei o bilhete com cuidado e o enfiei no bolso da calça. Não queria largar aquilo ali, era uma prova. Ou, pelo menos, a prova de que eu não estava completamente louco. A noite já tinha caído de vez lá fora. A escuridão era quase absoluta, cortada apenas pela luz fraca das lâmpadas que eu tinha acendido. As janelas da sala eram agora espelhos escuros, refletindo o interior da casa de uma forma distorcida. Eu me aproximei de uma delas, tentei ver lá fora. Nada, só o breu, as silhuetas das árvores balançando com o vento, e a sensação de que eu estava completamente isolado do mundo. Eu voltei para o centro da sala, olhando para os móveis cobertos com lençóis. Eles pareciam mais próximos, mais ameaçadores, como se estivessem se fechando em volta de mim. O que você quer? Perguntei em voz alta com a voz um pouco trêmula. O que é que você quer de mim? A casa respondeu com silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio que parecia me ouvir, um silêncio que esperava. Eu caminhei até a cozinha mais para me mover do que por qualquer outra coisa. A torneira continuava pingando, ritmada, tic, tic, tic. Cada gota parecia contar um segundo que eu tinha para tomar uma decisão. Eu peguei o celular no bolso, mais por hábito do que por esperança. E para minha surpresa, ele vibrou. Uma barrinha de sinal. E uma mensagem nova. Era da minha ex. Lucas, eu sei que está tudo horrível para você, mas eu preciso que você me atenda. É sobre o que aconteceu aquele dia. Eu sonhei com isso de novo. Por favor, me liga. Eu senti o estômago embrulhar. Aquele dia, a culpa, a memória que eu vinha empurrando para o fundo da minha mente com todas as minhas forças. Eu deixei o celular na mesa, virado para baixo, como se o simples ato de não olhar para o aparelho pudesse adiar a conversa com o passado. Mas a casa não ia deixar. Eu sabia, no fundo eu já sabia. Ela não estava interessada só nas minhas lembranças com a família Menezes ou com o tio-avô. Ela queria tudo. Ela queria aquilo que eu carregava como culpa, escondida, camuflada, mascarada de acontece, vida segue. Eu fiquei encarando a parede da cozinha por alguns minutos, ouvindo o som insistente da torneira pingando. Tic, tic, tic. Cada gota caindo na pia parecia um aviso. Você pode tentar fugir de conversa com o vivo, eu pensei, mas não foge de conversa com o que está preso aqui dentro. Eu respirei fundo, peguei o celular e decidi responder com algo curto, só para ganhar tempo. Não consigo falar agora, tô fora da cidade, depois a gente se fala. Mandei. Poucos segundos depois, o celular vibrou de novo. Fora da cidade onde? Eu sonhei com uma casa. Eu não sei explicar. Só me fala, você está em uma casa antiga? Eu congelei. Ela não sabia da herança. Eu não tinha comentado com ninguém.
Ninguém sabia que eu tinha ido para uma casa antiga no meio do nada. Ninguém, além do advogado e da casa. Eu senti um arrepio subir pela nuca. Respondi: sim, depois te explico. Descobri coisa da família. Não posso falar muito agora. Ela visualizou na hora. Demorou alguns segundos. Lucas, eu sei que parece loucura, mas eu preciso te contar o sonho. Eu via você de costas, num corredor. Um menino segurava a sua mão. Vocês dois olhavam para uma porta fechada. Do outro lado tinha água, muita água. Você dizia que era culpa sua, e ele repetia: não foi minha culpa, não foi minha culpa. Eu senti a mão tremer. Eu larguei o celular em cima da mesa, como se aquilo tivesse queimado a minha pele. A casa não estava só revirando as minhas lembranças, ela estava vazando para o lado de fora. De algum jeito que eu não entendia, ela tinha invadido o sonho de alguém que já tinha feito parte da minha vida. Alguém que tinha sido atingido pela minha culpa. Aquele dia, eu fechei os olhos e, sem querer, a cena começou a se formar, devagar, como um filme antigo, rodando mais lento do que deveria. Um carro, chuva, uma discussão. Um momento em que eu devia ter segurado o volante com mais força e não segurei. Um segundo em que eu devia ter freado antes e freiei depois. Um acidente. Não foi mortal, mas foi feio o suficiente para deixar cicatriz em todo mundo que estava dentro do carro naquele dia. Ela, eu e o vazio que ficou entre nós depois. Não foi minha culpa, eu repetia na época. Qualquer um poderia ter perdido o controle do carro naquela curva. Mas no fundo, eu sabia que tinha sido imprudente. Eu sabia que tinha acelerado mais do que devia. Eu sabia que tinha ignorado o aviso dela de vai mais devagar. Eu sabia. E a casa sabia também. Eu abri os olhos, respirando fundo, tentando não me afogar dentro de um copo de memória. Levantei da mesa, andei até a sala, fiquei parado no meio do cômodo, cercado pelos móveis cobertos. O que você quer? Perguntei em voz alta, com raiva. O que é que você quer de mim? A casa respondeu com silêncio, mas um tipo de silêncio diferente. Não era vazio, era quase atento. Eu virei, encarei a escada. O andar de cima me chamava e me repelia ao mesmo tempo. Eu subia? Eu ficava ali embaixo, esperando algo acontecer? Foi nesse momento que eu percebi uma coisa. Eu não tinha explorado tudo. Eu tinha visto o térreo, o andar de cima, mas não tinha procurado se havia porão, sótão, alguma coisa assim. E se tem uma coisa que a gente aprende com histórias de casa antiga é: o problema nunca fica no lugar óbvio. Eu respirei fundo, olhei ao redor, procurando entradas, portas menores, alçapões. Na cozinha, nada. Na sala de jantar, nada. No corredor lateral, quase nada. Até que, na parede próxima ao hall de entrada, atrás de um aparador pesado encostado, eu vi uma marca. Uma linha leve, vertical, que parecia o contorno de uma porta embutida na parede. O aparador era antigo, pesado, mas deslizou com mais facilidade do que eu esperava. Como se alguém já tivesse feito aquele movimento muitas vezes. Quando ele se afastou, a porta apareceu, baixa, mais estreita que uma porta comum, com um trinco simples, sem chave. Eu encarei aquela porta por alguns segundos, ouvindo o próprio coração batendo nos ouvidos. Uma parte de mim dizia: não abre. Outra respondia: se você não abrir, você vai passar a vida se perguntando o que tinha aí. Eu escolhi a segunda. Segurei o trinco, senti o metal frio e puxei devagar. A porta se abriu com um rangido lento. Um cheiro diferente veio de lá de dentro. Umidade, terra e uma coisa que, de cara, eu associei com algo antigo demais para estar limpo. Um lance de escadas estreito descia para um nível abaixo do térreo. Um porão. Eu procurei um interruptor na parede. Nada. Peguei o celular, liguei a lanterna. A luz fraca cortou a escuridão, revelando degraus de pedra, com alguns pontos de mofo, marcas de goteira nas paredes. Cada degrau era um convite para um lugar onde a casa guardava o que não queria mostrar à luz do dia. Eu desci. O ar lá embaixo era mais frio, mais denso. A sensação era de estar entrando dentro do pulmão da casa. O porão não era tão grande, mas parecia se estender mais do que o espaço permitia. Caixas antigas, empilhadas, móveis quebrados, um baú grande encostado numa parede, prateleiras com potes de vidro cheios de coisas que eu não conseguia identificar na luz fraca. Eu caminhei devagar, tentando usar o mínimo de barulho possível. Foi aí que eu vi.
Do lado oposto às caixas havia uma parte do porão diferente. O chão era de cimento, mas, bem no centro, tinha algo como um retângulo de concreto mais novo, com um contorno bem definido, diferente do resto. Como se alguém tivesse tampado alguma coisa ali. Eu me aproximei, passei a lanterna ali. O concreto tinha rachaduras, mas era firme. No entanto, no contorno dava para ver marcas de algo antigo, como se antes daquela camada ter sido colocada já tivesse havido outra estrutura ali. Eu engoli seco. Era ali. Eu não sabia o que ali significava ainda, mas eu sabia que era algum tipo de centro de gravidade, como se a casa inteira girasse em torno daquele espaço. Eu me ajoelhei, coloquei a mão no chão, frio. De repente, um som veio do andar de cima. Passos, leves, 3 passos, pausa, 3 passos, pausa. Eu olhei para o alto como se pudesse ver através do teto, e foi nesse momento, ajoelhado no porão, com a mão encostada no concreto frio, que eu entendi. A casa não estava só me mostrando memórias, ela estava me puxando para baixo, literalmente e metaforicamente. E de algum jeito que eu ainda não compreendia por completo o que estava enterrado ali embaixo, seja o que for, tinha relação direta com o que aconteceu naquele dia, no carro, na chuva, com a culpa que eu insistia em varrer para debaixo do tapete. E talvez com uma culpa ainda mais antiga, que não era só minha. Eu me levantei, sentindo o peso da casa sobre mim. A luz da lanterna do celular tremia um pouco nas minhas mãos. Olhei para o retângulo de concreto no chão do porão, e por um segundo tive a impressão de que ele estava pulsando. Uma pulsação fraca, quase imperceptível, mas que eu senti na palma da mão. A casa estava viva e ela estava me esperando. Se você está aqui comigo agora, é porque você decidiu continuar. E eu preciso te avisar uma coisa antes de seguir. A partir daqui, a história para de ser só sobre uma casa assombrada. Ela começa a ser sobre mim, sobre o que eu fiz, sobre o que eu escondi, sobre o que eu achei que podia enterrar e fingir que não existia. A casa foi só o espelho. O problema era eu. Mas eu ainda não sabia disso quando subi as escadas do porão naquela noite. Eu subia os degraus de pedra devagar, com a lanterna do celular iluminando o caminho, sentindo o peso daquele lugar nas minhas costas como se fosse algo físico, uma mochila invisível cheia de segredos e poeira. O cheiro de terra e umidade foi ficando para trás conforme eu subia, substituído pelo cheiro de madeira e poeira do térreo, mas com um novo componente, um leve odor metálico, quase imperceptível, que eu não conseguia identificar. Quando eu empurrei a porta do porão de volta, o rangido ecoou pela casa inteira, um lamento longo e arrastado que parecia vir das profundezas da madeira. Eu parei um instante, ouvindo. Silêncio. Mas não o tipo de silêncio que tranquiliza. Era o tipo de silêncio que faz você perceber que está sendo ouvido, que cada movimento seu é registrado, que cada respiração é acompanhada. Era um silêncio atento, quase predatório. Eu fechei a porta atrás de mim e empurrei o aparador de volta para o lugar, cobrindo a entrada. Não sei por que fiz isso. Talvez quisesse ter a sensação de estar colocando uma barreira entre mim e o que tinha visto lá embaixo, entre mim e a verdade que começava a se desenhar. Era uma tentativa inútil de controle, eu sabia. Mas, naquele momento, qualquer ilusão de controle era bem-vinda. Eu me encostei na parede do corredor, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos que corriam na minha mente como ratos em um labirinto. O que eu tinha visto no porão era simples, do ponto de vista físico. Um retângulo de concreto no chão, mais novo que o resto, claramente colocado ali para cobrir alguma coisa. Mas o que eu tinha sentido não era simples. A pulsação, o frio que parecia vir de dentro. A certeza, sem nenhuma justificativa lógica, de que aquilo era o coração da casa, um ponto de convergência para tudo o que estava errado ali. Eu precisava saber o que estava embaixo daquele concreto. A curiosidade era uma coceira insuportável na minha mente, mas ao mesmo tempo eu sabia que algumas respostas mudam você para sempre. Uma vez que você sabe, não tem como não saber. E eu não tinha certeza se estava pronto para o que viria. Eu fui até a cozinha e enchi um copo com água da torneira, bebi devagar. A água tinha um gosto levemente ferrugento, mas eu não estava em posição de reclamar. Minha garganta estava seca, minha boca amarga. Sentei à mesa da cozinha, coloquei o celular na frente de mim. A mensagem da minha ex ainda estava ali, na tela. Um lembrete insistente de um passado que eu queria manter enterrado. Você dizia que era culpa sua, e ele repetia: não foi minha culpa, não foi minha culpa. Eu reli aquela frase umas 3 vezes.
Cada vez que eu lia, doía de um jeito diferente, como se uma ferida antiga estivesse sendo reaberta. A culpa, a memória que eu vinha empurrando para o fundo da minha mente com todas as minhas forças, agora ressurgindo, amplificada pela casa. Ela não sabia onde eu estava. Ela não sabia da casa. Ela não sabia do porão, do caderno, do menino do corredor. Mas ela tinha sonhado com tudo isso. Como? Como a casa podia vazar para o mundo exterior e invadir os sonhos de alguém que estava a quilômetros de distância? Era uma pergunta que me assombrava, mais do que qualquer fantasma. Eu comecei a digitar uma resposta. Parei, apaguei, comecei de novo. As palavras pareciam inadequadas, vazias. Como explicar o inexplicável? No final, enviei apenas: tô bem. Depois a gente conversa de verdade, prometo. 3 pontinhos apareceram, indicando que ela estava digitando. Depois sumiram, depois voltaram, depois sumiram de novo. Uma dança irritante de expectativa e frustração. A mensagem nunca chegou. O sinal tinha sumido de novo. A casa me cortava do mundo, me isolava, me forçava a confrontar apenas o que estava ali dentro. Eu larguei o celular na mesa, com a tela virada para cima, esperando. Nada. Apenas o silêncio da cozinha, que era diferente do silêncio do resto da casa. Era um silêncio mais doméstico, se é que faz sentido. O ping da torneira, o leve ranger da madeira com o vento lá fora, o som distante de algum animal no campo. Mas mesmo assim, eu não me sentia seguro ali. Eu me sentia observado. Não por olhos, mas por uma presença que permeava cada fibra da madeira, cada partícula de poeira. Foi então que eu decidi fazer algo que, em retrospecto, foi provavelmente uma das coisas mais idiotas que eu já fiz na vida. Decidi voltar para o escritório e terminar de ler o diário do Álvaro. Não porque eu quisesse, mas porque eu precisava entender o que ele sabia sobre o porão, sobre o concreto, sobre o que estava embaixo. Era uma necessidade quase visceral, como a de um viciado em busca da próxima dose. Eu peguei o celular, subi as escadas devagar, com cada degrau rangendo sob meus pés como um aviso, uma melodia dissonante que a casa tocava para mim. O corredor do andar de cima estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha do escritório, cuja porta eu tinha deixado aberta. As sombras dançavam nas paredes, transformando objetos comuns em figuras ameaçadoras. Eu entrei no cômodo, me sentei na cadeira, peguei o caderno. Por um instante antes de abrir, eu fiquei olhando para a capa. A Menezes. As iniciais de um homem que eu mal conhecia, mas que, de repente, parecia ser a única pessoa que tinha tentado me preparar para aquilo, a única voz que me oferecia um guia naquele labirinto de memórias. Eu abri o caderno, folheei até onde eu tinha parado. A letra do Álvaro estava mais trêmula nas páginas seguintes, mais apressada, como se ele estivesse escrevendo com pressa, com medo de não ter tempo suficiente para terminar ou de ser interrompido por algo que espreitava nas sombras. Eu encontrei o porão por acidente. Eu tinha uns 40 anos e a casa pertencia a mim há mais de uma década. Eu achava que conhecia cada centímetro desse lugar. Mas um dia, movendo aquele aparador velho para limpar a parede atrás dele, eu encontrei a porta. Eu senti um arrepio. Era a minha história, contada por outra pessoa, décadas antes. Desci, como você provavelmente fez, vi as caixas, os móveis velhos, as prateleiras e, no fundo, o retângulo de concreto. Eu parei de respirar por um segundo. A coincidência era assustadora. Ou não era coincidência, era um roteiro. Eu levei dias para conseguir pesquisar sobre aquilo. Não havia internet aqui, óbvio. Tive que ir até a cidade, usar a biblioteca, procurar registros antigos da propriedade. O que eu encontrei me fez entender, de uma vez por todas, que essa casa não era simplesmente mal assombrada. Eu senti o peso daquelas palavras. A casa não era mal assombrada. Era algo mais profundo, mais intrínseco. Ela foi construída sobre algo que estava ali muito antes da casa. Algo que a família decidiu em algum momento cobrir em vez de remover. Eu fechei os olhos por um instante, tentando visualizar o que poderia ser. Um túmulo? Um poço? Um altar? Minha mente corria, criando cenários cada vez mais sombrios. Os registros eram vagos, como sempre são quando alguém quer esconder alguma coisa sem mentir completamente. Mas, nas entrelinhas dava para entender. Houve uma estrutura anterior no terreno, mais antiga, com uma câmara subterrânea. Eu abri os olhos e encarei a página. Uma câmara subterrânea. Aquelas palavras ecoavam na minha mente, preenchendo os espaços vazios da minha própria experiência. Eu não sei o que foi feito nessa câmara. Eu não sei se era ritual, se era depósito, se era algo que a família usava conscientemente,
ou algo que eles encontraram e decidiram selar. O que eu sei é que, desde que a casa foi construída sobre aquilo, ela nunca ficou em paz, e a família Menezes nunca conseguiu se afastar dela por muito tempo. Eu senti um calafrio, porque agora que eu estava lendo aquilo, eu percebia. Meu pai tinha se afastado. Tinha me afastado, mas a casa tinha me chamado de volta da mesma forma, através de uma herança, de uma dívida, de um momento de desespero. Ela tinha esperado o momento certo, o momento de vulnerabilidade, para me puxar de volta para o seu abraço frio. Eu tentei abrir o concreto uma vez, comprei ferramentas, desci ao porão, comecei a trabalhar. Mas quando eu tinha chegado mais ou menos à metade, algo aconteceu. Eu me inclinei para a frente, lendo mais rápido, a respiração presa na garganta. Não foi um som, não foi uma visão, foi uma sensação, como se alguém estivesse empurrando de dentro, como se aquilo que estava embaixo soubesse que eu estava tentando chegar até lá e não quisesse ser encontrado. Pelo menos não por mim. Eu senti a boca secar. A descrição era tão vívida que eu podia sentir a mesma pressão, a mesma resistência. Eu parei, subi as escadas, nunca mais voltei ao porão e mandei selar a entrada com o aparador. Eu fechei o caderno por um instante, processando tudo aquilo. Ele tinha tentado abrir, algo tinha reagido, e ele tinha recuado. A questão era, o que estava embaixo daquele concreto? E por que a casa parecia querer que eu chegasse até lá se tinha impedido o Álvaro? Eu me levantei da cadeira, fui até a janela do escritório. A noite lá fora era densa, sem lua visível. As árvores eram silhuetas escuras contra um céu ligeiramente mais claro, e o vento tinha diminuído um pouco, mas ainda movia os galhos de forma irregular, criando sussurros fantasmagóricos. Eu fiquei ali por alguns minutos, simplesmente olhando, tentando me lembrar por que eu tinha vindo até ali em primeiro lugar. Dinheiro, dívidas, um recomeço. Mas quanto mais eu ficava naquela casa, mais eu percebia que aquilo não era sobre dívida, não era sobre recomeço. Era sobre algo muito mais antigo, algo que envolvia a minha família de um jeito que eu ainda não entendia completamente, mas que a casa estava determinada a me fazer entender. Eu voltei para a cadeira, abri o caderno de novo. As páginas seguintes eram diferentes das anteriores, menos narrativas, mais fragmentadas, como anotações feitas em momentos de desespero de quem está perdendo a sanidade. O menino apareceu no porão uma vez. Eu estava descendo para buscar umas caixas. Ele estava parado na frente do concreto, com as mãos espalmadas no chão, como se estivesse ouvindo alguma coisa lá embaixo. Quando eu acendi a lanterna, ele virou o rosto na minha direção. Foi a primeira vez que eu quase vi o rosto dele de frente. Eu senti um arrepio. A imagem era tão clara na minha mente que eu podia quase ver o menino ali, na minha frente. Eu digo quase porque quando a luz bateu nele, ele sumiu. Mas, por uma fração de segundo, eu vi o suficiente para entender uma coisa. Ele não era uma ameaça. Ele estava tentando me mostrar alguma coisa. Eu virei a página. A revelação me atingiu como um raio. Comecei a prestar mais atenção nos gestos dele depois disso. Ele sempre aparecia perto de lugares específicos da casa. O escritório, o corredor do andar de cima, a sala de jantar e o porão, como se estivesse mapeando algo, como se estivesse me guiando. Eu senti algo mudar dentro de mim. Até aquele momento, eu tinha tratado o menino do corredor como uma ameaça, como algo que a casa usava para me assustar. Mas e se ele não fosse uma ameaça? E se ele fosse mais como uma testemunha? Alguém que tinha ficado preso ali, tentando comunicar alguma coisa que eu ainda não estava pronto para ouvir? A ideia era perturbadora, mas fazia um estranho sentido. Eu passei anos tentando descobrir quem era o menino. Procurei em registros da família, em fotografias, em documentos antigos. Eu achava que talvez fosse uma criança que tinha morrido na propriedade em algum momento do passado. Mas quanto mais eu pesquisava, mais as pistas me levavam para um lugar que eu não esperava. Eu segurei o caderno com mais força. A tensão era quase insuportável. O menino não era de antes da minha família, ele era da minha família. Eu parei, a respiração presa. E de todos os Menezes que passaram por essa casa, o menino se parecia mais com alguém em particular. Eu já sabia o que vinha na linha seguinte, mas eu li assim mesmo, como se precisasse da confirmação, da facada final. Ele se parecia com você, Lucas, com a versão de você que eu conheci, aqui, nessa casa, quando você tinha 6 ou 7 anos. Eu não sei o que isso significa. Mas eu sei que não é coincidência. Nada nessa casa é coincidência.
Eu soltei o caderno. Ele caiu aberto sobre a mesa, as páginas se espalhando levemente com um impacto, como asas de um pássaro ferido. Eu fiquei olhando para ele, sentindo o coração bater forte, sentindo o ar do cômodo parecer mais escasso, como se a verdade estivesse sugando todo o oxigênio. O menino do corredor se parecia comigo. Ele era da minha família, e a casa o tinha prendido ali por alguma razão que eu ainda não entendia. Eu precisava entender. Não só para minha própria sanidade, mas porque eu sentia, com uma clareza crescente, que aquilo não tinha solução enquanto eu não entendesse. E a solução estava no porão, embaixo do concreto. Em algum lugar que o Álvaro não tinha tido coragem de alcançar. Eu me levantei devagar, olhei para a porta do escritório. O corredor do lado de fora estava escuro, silencioso. Mas, no fundo daquele silêncio, eu ouvi de novo. 3 passos. Pausa. 3 passos. Pausa. Desta vez, não foi no andar de cima. Os passos eram do andar de baixo, perto da entrada do porão. Eram mais lentos, mais pesados. Como se quem os desse estivesse carregando um fardo. Eu senti a pele arrepiar. Mas, em vez de medo, senti uma coisa diferente. Uma resolução. Uma necessidade. Eu ia descer, eu ia abrir aquele concreto. Eu ia ver o que estava lá. Mas antes disso, eu precisava de algo. Eu precisava entender melhor o que o Álvaro tinha descoberto nos registros antigos da cidade, porque ele tinha mencionado que foi até uma biblioteca, pesquisou, achou algo. E se ele tinha guardado esse caderno para mim especificamente, talvez tivesse guardado mais alguma coisa. Eu voltei para essa estante do escritório. Antes, quando eu tinha entrado no cômodo pela primeira vez, eu tinha notado as prateleiras vazias, com alguns espaços marcados pela ausência de livros. Mas agora, olhando com mais atenção, eu percebi que um dos espaços vazios na prateleira mais baixa não estava exatamente vazio. Havia algo encostado na parede do fundo da prateleira, escondido pela sombra, quase camuflado pela poeira e pelo tempo. Eu me abaixei, coloquei a mão lá dentro, tateando. Meus dedos encontraram papel, um envelope, grosso, pesado, com uma textura áspera que denunciava sua idade. Eu o puxei com cuidado. Era um envelope pardo, amarelado pelo tempo, fechado com um lacre de cera que já estava quebrado, como se tivesse sido aberto e fechado várias vezes. Na frente, escrito à mão, com a mesma caligrafia do Álvaro, apenas, para quem a casa escolher. Eu fiquei um tempo só olhando para aquilo, sentindo o peso daquele envelope na minha mão, como se ele contivesse não apenas papéis, mas a própria história da minha família. Depois, com as mãos levemente trêmulas, abri o envelope. Lá dentro havia vários documentos, fotocópias de registros antigos, páginas de jornais locais amareladas, com manchetes que eu precisei esforçar os olhos para ler, algumas delas quase ilegíveis, e uma folha de carta dobrada ao meio com a caligrafia do Álvaro. Eu abri a carta primeiro. As palavras eram diretas, sem rodeios, como se ele soubesse que o tempo era curto. Se você está lendo isso é porque você foi mais corajoso do que eu. Você ficou, você procurou, você encontrou. Eu precisei de décadas para juntar essas informações. Você vai precisar de uma noite para entender o que elas significam. A casa não é uma maldição, ela é uma consequência do que a família fez, do que a família escondeu, do que a família se recusou a reconhecer. Para quebrar o ciclo, você vai precisar fazer o que nenhum Menezes antes de você teve coragem de fazer. Você vai precisar admitir a verdade e devolver o que foi tirado. Eu dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e peguei as fotocópias de registros. Eram documentos de cartório, escrituras antigas, registros de nascimento e morte. A família Menezes aparecia em vários deles, com datas que iam muito além do que eu esperava, remontando a séculos, a uma linhagem que eu nunca soube que existia. E, em um dos registros de morte, datado de quase um século atrás, eu encontrei um nome que eu conhecia, não de ouvir falar, mas de ver. O mesmo nome que estava escrito embaixo de uma das fotografias na sala de jantar. A fotografia do menino. A fotografia do menino que se parecia comigo. Eu senti o chão girar sob os meus pés. A cabeça ficou leve, como se o sangue tivesse escoado. Porque naquele momento eu entendi. O menino do corredor não era um fantasma aleatório. Ele não era uma assombração genérica. Ele era alguém que a família tinha deixado para trás. Alguém que tinha sido esquecido de propósito. Alguém que, de alguma forma, ainda estava preso ali, naquela casa, naquele terreno, naquele concreto do porão, e ele se parecia comigo porque, de alguma forma que eu ainda precisava entender completamente, nós dois compartilhávamos algo.
Não só o sobrenome, não só os traços do rosto, algo mais profundo, algo que a casa sabia e que eu ainda estava aprendendo, uma conexão que transcendia o tempo e a lógica. Eu dobrei os documentos com cuidado, coloquei tudo de volta no envelope e o segurei com as duas mãos por um longo momento. Lá embaixo, no porão, os passos tinham parado. A casa estava em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente de todos os anteriores. Não era ameaçador. Não era vazio, era quase como uma espera respeitosa, como se a casa soubesse que eu estava chegando perto da verdade e estivesse dando espaço para que eu chegasse por conta própria, para que eu absorvesse a revelação. Eu me levantei, coloquei o envelope debaixo do braço, olhei uma última vez para o caderno aberto sobre a mesa. As últimas palavras que o Álvaro tinha escrito naquele caderno eram simples, diretas, como se ele tivesse chegado num ponto em que não havia mais espaço para rodeios. Eu não tive coragem, mas eu acredito que você tem. Não porque você é mais forte do que eu, mas porque você chegou aqui com uma culpa que a casa reconhece. E culpa, quando encarada de verdade, tem um poder que o medo nunca vai ter. Eu fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. E quando eu a abri, eu sabia o que precisava fazer a seguir. Eu ia descer ao porão, ia abrir aquele concreto, ia enfrentar o que estava lá embaixo. Não porque eu era corajoso, mas porque eu estava cansado de fugir, cansado de me esconder, cansado de carregar o peso de uma culpa que nem era totalmente minha, mas que eu sentia como se fosse. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei ali, parado no corredor do andar de cima, com o envelope do Álvaro debaixo do braço e o peso da revelação esmagando minhas costas. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio que pressionava, como se ela estivesse segurando a respiração, esperando eu tomar a decisão final. Eu sabia o que precisava fazer. Não era mais uma questão de curiosidade. Era uma questão de sobrevivência, de sanidade, de redenção. Eu desci as escadas do porão como quem vai para o último ato de uma peça que eu não escrevi, mas que estava sendo encenada dentro de mim desde que eu era criança. Cada degrau rangia, não como um aviso, mas como um eco do meu próprio passo. Como se a casa estivesse me acompanhando, me lembrando de que eu não estava sozinho. O ar lá embaixo era diferente de tudo o que eu já tinha sentido. Não era só frio, era denso, úmido, carregado de um cheiro que misturava terra, mofo e algo mais, algo metálico. Quase como o cheiro de sangue seco ou de ferrugem antiga. Um cheiro de coisa que ficou enterrada por muito tempo. Eu parei no meio do porão, a lanterna do celular iluminando o retângulo de concreto no chão. A luz fraca batia nas rachaduras, fazendo sombras dançarem como dedos tentando me tocar. Eu senti o coração bater forte, não só de medo, mas de uma espécie de reconhecimento. Eu sabia, lá no fundo, que aquele era o centro de tudo. O umbigo da casa. Eu larguei o envelope em cima de uma caixa velha, peguei o martelo enferrujado que tinha encontrado antes e segurei com as duas mãos. O cabo de madeira estava rachado, áspero, mas firme. Eu olhei para o concreto, respirei fundo e bati. O som foi alto. Um estalo seco que reverberou pelas paredes do porão, como se a casa estivesse protestando. Uma lasca de concreto voou para o lado, deixando um pequeno buraco negro. Eu bati de novo, e de novo. Cada pancada parecia mais difícil que a anterior, como se o concreto estivesse resistindo, como se algo do outro lado estivesse segurando. O suor começou a escorrer pela minha testa, misturando-se à poeira que subia do chão. Meus braços doíam, mas eu não podia parar. Eu sentia que, se eu parasse, a casa ia me convencer a desistir, a esquecer, a fingir que nada daquilo era real. Eu bati com mais força, com raiva, com frustração, com culpa. Eu não estava só quebrando o concreto, eu estava tentando quebrar o silêncio da minha família, eu estava tentando quebrar o meu próprio medo. O concreto começou a ceder. Pequenas fissuras se espalharam como teias de aranha, e aos poucos a superfície começou a se desfazer, revelando o que estava por baixo. Madeira, uma tampa, velha, escura, com ferragens enferrujadas nas laterais, como se fosse a porta de um caixão. Eu larguei o martelo, ajoelhei e comecei a tirar os pedaços de concreto com as mãos, sentindo a poeira grudar na pele, entrar nas unhas, arranhar a carne. Eu não me importava, eu precisava ver, eu precisava saber. Quanto mais eu tirava, mais a tampa aparecia. Ela era retangular, do tamanho de um caixão, mas mais larga. Tinha marcas de tempo, de umidade, de algo que ficou selado por décadas. Eu passei a mão sobre a madeira, ela estava fria, mas ao mesmo tempo parecia vibrar levemente, como se algo estivesse respirando do outro lado.
Eu procurei por um trinco, uma fechadura, qualquer coisa que indicasse como abrir. Não havia nada. Apenas uma inscrição, quase apagada, gravada na própria madeira. O que foi tirado deve ser devolvido. Eu senti o ar faltar. Aquela frase não era só uma advertência. Era um comando, um chamado. Ela ressoava dentro de mim, ecoando a culpa que eu carregava, a sensação de que eu tinha algo a devolver, mesmo sem saber o que. Eu me levantei, olhei ao redor do porão, procurando algo que pudesse ajudar a levantar a tampa. Encontrei uma barra de ferro enferrujada encostada na parede, como se estivesse esperando por mim. Voltei, enfiei a barra nas frestas entre a tampa e o chão, usei como alavanca. Empurrei, a tampa rangeu, resistiu, como se estivesse presa por algo além do peso, como se estivesse sendo segurada por mãos invisíveis. Eu empurrei com mais força, com todo o peso do meu corpo, com toda a raiva e a dor que eu carregava. E de repente, ela cedeu. Um som de ar escapando, como um suspiro profundo, saiu do buraco. A tampa se abriu, revelando um buraco escuro com degraus de pedra descendo em espiral, como se levassem para o centro da terra. Eu apontei a lanterna. A luz fraca cortou a escuridão, revelando uma escada estreita que descia ainda mais fundo do que o próprio porão. Eu hesitei, porque naquele momento eu sabia que, se eu descesse, não haveria volta. Eu estaria cruzando uma fronteira que a família Menezes tinha tentado fechar para sempre. Eu estaria entrando em um lugar que não era para os vivos. Mas eu também sabia que, se eu não fosse, a casa nunca me deixaria em paz. Ela ia continuar me mostrando fragmentos, me assombrando com memórias, me forçando a lembrar do que eu tinha feito, do que eu tinha escondido, do que eu tinha deixado para trás. Eu respirei fundo e desci. A escada era ainda mais fria, mais úmida. Cada degrau rangia, como se estivesse me julgando pelo que eu estava prestes a ver. O ar ficava mais denso, mais pesado, como se eu estivesse mergulhando em um oceano de segredos. Quando cheguei ao fundo, a lanterna revelou um pequeno cômodo subterrâneo, sem janelas, com paredes de pedra bruta. No centro, havia algo que fez meu coração parar por um segundo. Um baú. Não um baú qualquer. Um baú antigo, de madeira escura, com ferragens pesadas, fechado com um cadeado enferrujado. Eu me aproximei, sentindo o ar ficar ainda mais denso, como se aquele espaço fosse um pulmão que só respirava segredos. Eu me abaixei, examinei o cadeado. Estava velho, mas ainda fechado. Procurei por uma chave, por algum mecanismo, por qualquer coisa, não encontrei, mas, quando eu toquei o cadeado com a ponta dos dedos, ele rangeu e se abriu sozinho, como se estivesse esperando por mim. Eu prendi a respiração, levantei a tampa do baú. Dentro não havia ouro, não havia joias, não havia documentos. Havia apenas uma pilha de fotografias, e em cima delas, um pequeno objeto de metal. Eu peguei o objeto primeiro. Era um pingente, de prata, com um símbolo gravado. Uma flor estilizada igual à que estava na chave da casa. Eu virei o pingente na mão. No verso, uma inscrição: para sempre. Eu senti um nó na garganta. Deixei o pingente de lado, peguei as fotografias. A primeira era antiga, em preto e branco, mostrando um grupo de pessoas em frente à casa. A família Menezes em alguma festa de décadas atrás. Eu fui passando as fotos, uma por uma, mais retratos, mais cenas familiares, até que eu cheguei em uma que fez meu sangue gelar. Era uma foto de um menino sozinho, sentado num banco do jardim da casa. Ele olhava para o chão com uma expressão triste, quase assustada. Eu reconheci o menino. Era o mesmo menino da foto da sala de jantar. O mesmo menino do corredor. O mesmo menino que se parecia comigo. Mas nessa foto, ele estava sozinho, e ao lado dele, na sombra do banco, dava para ver uma segunda sombra. Como se alguém estivesse parado ao lado dele, fora do enquadramento da foto. Eu senti o chão sumir debaixo dos pés. Eu virei a foto. No verso, escrito à mão, com a mesma caligrafia do Álvaro. Ele nunca foi embora. Ele nunca foi esquecido. Ele só foi deixado para trás. Eu senti o peito apertar. Eu entendi naquele momento o que a casa queria que eu entendesse. O menino do corredor não era só uma assombração. Ele era um membro da família. Alguém que tinha sido abandonado, esquecido, apagado dos registros, mas que nunca saiu da casa. E de alguma forma ele estava ligado a mim. Não só pelo rosto, não só pelo sobrenome, mas porque, em algum nível, eu também tinha deixado alguém para trás, eu também tinha feito uma escolha que mudou a vida de outra pessoa para sempre. Eu larguei as fotos, peguei o pingente de novo,
Segurei com força na mão, e nesse exato instante, o ar do cômodo mudou. Ficou mais leve, mais quente. Como se, ao abrir aquele baú, eu tivesse liberado algo que estava preso ali há muito tempo. Eu ouvi um som. Não era um estalo, não era um passo, era uma respiração, suave, próxima. Eu levantei os olhos. No canto do cômodo subterrâneo, onde a luz da lanterna mal alcançava, havia uma silhueta. Pequena, de criança, o menino do corredor. Dessa vez, ele não estava de costas, ele estava de frente. E pela primeira vez, eu vi o rosto dele. Não era só parecido comigo, era o meu rosto de criança. Eu senti o mundo girar. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão. Na palma havia algo brilhando. Um outro pingente, igual ao que eu segurava. E antes que eu pudesse reagir, ele falou. A voz era minha, mas não era. Você precisa escolher, Lucas. Devolver o que foi tirado, ou ficar no lugar dele. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei ali, parado, ajoelhado no chão frio do cômodo subterrâneo, encarando o menino. A lanterna do celular tremia na minha mão, fazendo a luz dançar sobre o rosto dele. O meu rosto, só que de criança, com olhos que carregavam uma tristeza que eu reconhecia, porque era a mesma que eu carregava dentro de mim. Era como olhar para uma versão mais jovem e inocente de mim mesmo, mas com uma dor que parecia milenar. Ele não piscava, não se mexia. Apenas estendia a mão, oferecendo aquele pingente igual ao que eu segurava. Um convite silencioso, mas irrecusável. Você precisa escolher, Lucas. Devolver o que foi tirado ou ficar no lugar dele. A voz dele era a minha, mas não era. Era como ouvir um eco de um tempo que eu não lembrava direito. Como se a casa tivesse gravado a minha voz de criança e estivesse reproduzindo agora, só para me lembrar de quem eu já fui, de quem eu deveria ter sido. A cada palavra eu sentia um arrepio percorrer minha espinha, como se a verdade estivesse se infiltrando em cada célula do meu corpo. Eu senti o chão do cômodo subterrâneo tremer, mas não era o chão, era eu. Minhas pernas estavam tremendo, meu corpo inteiro reagia àquela presença, àquela revelação. Eu não conseguia desviar o olhar do rosto dele, era como olhar para um espelho quebrado. Só que, dessa vez, o reflexo não se fragmentava. Ele se completava, mostrando uma parte de mim que eu tinha esquecido ou que me fizeram esquecer. Eu engoli seco, tentando encontrar palavras, mas a única coisa que saiu foi um sussurro rouco. Quem é você? De verdade? Ele não respondeu com a boca. Mas, de algum jeito, a resposta veio, clara como cristal, invadindo minha mente. A luz da lanterna piscou, como se a bateria estivesse acabando, e nesse piscar, eu vi, não só o menino. Eu vi a casa inteira ao redor dele, como se as paredes de pedra se tornassem transparentes, revelando o passado. Eu vi flashes de cenas que eu não lembrava, mas que agora pareciam reais demais para serem só imaginação, para serem apenas os delírios de um homem cansado. Eu, pequeno, correndo pelo jardim, rindo, com a inocência que eu tinha perdido há muito tempo. Eu, pequeno, sendo puxado pelo braço por um homem que eu reconheci como meu avô, o rosto dele contorcido, em uma expressão de raiva e medo. Eu, pequeno, chorando, gritando, enquanto alguém me arrastava para longe da casa, para longe do que eu amava, enquanto o menino ficava para trás, parado na porta, olhando, os olhos cheios de lágrimas e desespero. Eu vi o menino sendo deixado para trás. Eu vi a família Menezes virando as costas para ele, para a verdade, para a própria história. Eu vi o medo nos olhos dele, o abandono, a solidão que o consumia, a dor de ser apagado. E no meio de tudo isso, eu ouvi a voz do Álvaro, vindo do nada, como se estivesse falando dentro da minha cabeça, uma voz cansada, mas cheia de uma sabedoria amarga. Ele nunca foi embora. Ele só foi esquecido, e a casa não esquece. Eu caí de joelhos ali mesmo, no chão frio do cômodo subterrâneo, sentindo o peso da verdade caindo sobre mim como uma avalanche, esmagando cada fibra do meu ser. O menino não era só um fantasma. Ele era parte da família. Ele era um Menezes e, de alguma forma, ele era eu. O eu que tinha sido deixado para trás, apagado, esquecido, enquanto o resto da família seguia em frente, fingindo que ele nunca existiu, construindo uma nova vida sobre as ruínas de uma mentira. Eu olhei para o pingente na minha mão. Para sempre. Uma promessa, um pacto. Um laço que nunca foi rompido, só escondido, sufocado pela vergonha e pelo medo. Eu levantei os olhos para o menino.
Eu não entendo, eu disse, a voz trêmula, quase inaudível. Por que eu? Por que agora? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Ele continuou em silêncio, mas, de novo, a resposta veio sem palavras, em uma torrente de imagens e sensações que invadiram minha mente. A luz da lanterna piscou mais forte, e por um instante eu vi o cômodo se transformar. As paredes de pedra sumiram, e eu estava em um quarto antigo, com móveis de época, um cheiro de cera queimando, e o som de vozes discutindo ao longe, vozes que eu reconhecia, mas que pareciam vir de um pesadelo. Eu vi meu pai, mais jovem, o rosto tenso, falando com o Álvaro, a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. Ele não pode ficar aqui, ele não é como a gente, ele vai atrair coisas ruins, ele é diferente. Eu vi meu avô, rígido, com uma expressão de desprezo, concordando com a cabeça. É melhor esquecer, é melhor apagar, ninguém precisa saber, é para o bem da família. E no meio da cena, eu vi o menino, parado no canto do quarto, ouvindo tudo, sem entender, sem ter a quem recorrer, os olhos arregalados de medo e confusão, a inocência sendo esmagada pela crueldade da própria família. Eu senti uma dor no peito que eu nunca tinha sentido antes. Não era só culpa, era vergonha, era tristeza. Era a sensação de que eu tinha passado a vida inteira fugindo de algo que estava dentro de mim o tempo todo. Uma herança de dor e segredos que eu não sabia que carregava. Eu olhei para o menino de novo, a imagem dele se tornando mais nítida, mais real. O que eu preciso fazer? Eu perguntei, quase sussurrando, a voz embargada pelas lágrimas que começavam a escorrer pelo meu rosto. Ele finalmente se mexeu, baixou a mão com o pingente, deu um passo para trás e apontou para o baú, para as fotografias espalhadas, para o vazio que a família tinha criado. Eu entendi. Eu me levantei com as pernas ainda bambas e me aproximei do baú. Revirei as fotografias de novo, até encontrar a que mostrava o menino sozinho no banco do jardim, a imagem dele tão vívida que parecia que ele ia sair do papel a qualquer momento. Eu peguei a foto, virei do avesso, li de novo a inscrição do Álvaro, as palavras dele se tornando um mantra na minha mente. Ele nunca foi embora. Ele nunca foi esquecido. Ele só foi deixado para trás. Eu senti uma lágrima escorrer pelo rosto, sem que eu pudesse controlar. Era uma lágrima de dor, de reconhecimento, de uma tristeza profunda que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Eu entendi o que a casa queria. Ela não queria só que eu encontrasse o menino, ela queria que eu o reconhecesse, que eu admitisse que ele fazia parte da família, que eu aceitasse que ele tinha sido injustiçado, apagado, esquecido, que eu entendesse que, ao apagar a existência dele, a família tinha criado um vazio que a casa nunca conseguiu preencher, uma ferida aberta que sangrava através das gerações. Ela queria que eu devolvesse a ele o que foi tirado. O nome, a memória, o lugar, a própria existência. Eu olhei para o menino. Eu não sei o seu nome, eu disse, a voz embargada, quase um lamento. Eu nunca soube. Quem era você antes de ser esquecido? Ele não respondeu. Mas, de novo, a resposta veio, não em palavras, mas em uma sensação, em uma onda de calor que subiu pelo cômodo, como se a verdade estivesse sendo liberada. E naquele instante, eu ouvi, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo, uma voz que não era só a minha, nem só a dele, mas a de todos os Menezes que já tinham passado por ali, uma voz que era a própria voz da casa. Ele se chama Lucas. Eu senti o mundo girar. A cabeça ficou leve, como se eu estivesse prestes a desmaiar. Lucas. O mesmo nome que o meu, o mesmo nome que a família tinha decidido reutilizar. Como se pudesse apagar o que tinha acontecido antes, como se pudesse reescrever a história, mas a casa não permitiu. Eu caí de joelhos de novo, segurando a foto, sentindo o peso da história da minha família esmagando minhas costas, o peso de uma mentira que tinha durado gerações. Eu tinha passado a vida inteira carregando um nome que não era só meu, era um nome que já tinha sido de outro menino. Um menino que tinha sido deixado para trás, um menino que nunca foi embora, um menino que era eu e que eu tinha esquecido. Eu olhei para o menino agora com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Eu sinto muito, eu disse, a voz quebrando, um lamento profundo que vinha da alma. Eu sinto muito por tudo. Eu sinto muito por não lembrar. Eu sinto muito por ter fugido. Eu sinto muito por ter te esquecido. Ele não sorriu, não chorou, não disse nada. Apenas estendeu a mão de novo, oferecendo o pingente, a luz dele pulsando suavemente.
devolver o que foi tirado ou ficar no lugar dele. Eu entendi o que ele estava me oferecendo. A casa estava me dando uma escolha que nenhum Menezes antes de mim teve coragem de fazer, uma escolha que definiria não apenas o meu futuro, mas o destino da própria casa. Eu podia pegar aquele pingente, aceitar que eu era parte daquela história, que eu carregava o nome e a culpa, e tentar consertar o que foi feito, dar um fim ao ciclo de dor e esquecimento. Ou eu podia fugir de novo e deixar que a casa escolhesse alguém para ficar no meu lugar, condenando o outro Lucas a uma existência de esquecimento. Eu olhei para o pingente na mão dele, para o meu reflexo distorcido no metal, um reflexo que agora parecia mais completo, mais inteiro. E antes que eu pudesse pensar direito, antes que o medo pudesse me paralisar de novo, eu estendi a mão. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei com a mão estendida, parado entre o medo e a decisão, entre o passado e o futuro. O ar do cômodo subterrâneo estava tão denso que parecia quase sólido, como se a casa estivesse segurando a respiração, esperando eu dar o próximo passo, o passo que mudaria tudo. O menino continuava ali, imóvel, só com a mão estendida, o pingente brilhando na luz fraca da lanterna, como se fosse a única coisa real naquele lugar, a única âncora em meio ao turbilhão de revelações. Eu olhei para o pingente, para o símbolo da flor estilizada, que agora eu sabia que não era apenas um desenho, mas um emblema, um selo de pertencimento, para a inscrição no verso, para sempre. Aquilo não era só um objeto, era um pacto, um laço, uma escolha que transcendia a minha própria vida, conectando-me a uma história que eu mal começava a entender. Eu podia pegar, podia aceitar o que ele estava me oferecendo, podia assumir o nome, a culpa, a história e tentar consertar o que foi feito, dar um fim ao ciclo de dor e esquecimento que assombrava a família Menezes. Ou podia recuar, podia fugir e deixar que a casa escolhesse outro, condenando mais uma alma ao mesmo destino de esquecimento e aprisionamento. Eu fechei os olhos por um instante, sentindo o peso de todas as gerações Menezes nas minhas costas, o peso das mentiras, dos segredos, das escolhas covardes. Eu ouvi, na minha cabeça, a voz do Álvaro, mais clara do que nunca. Eu não tive coragem, mas eu acredito que você tem, não porque você é mais forte do que eu, mas porque você chegou aqui com uma culpa que a casa reconhece. E culpa, quando encarada de verdade, tem um poder que o medo nunca vai ter. Eu abri os olhos e peguei o pingente. O metal estava frio na minha mão, mas assim que eu fechei os dedos ao redor dele, senti um calor subir pelo braço, um calor que se espalhou pelo meu peito, como se algo estivesse se encaixando, como se uma peça que faltava tivesse finalmente voltado para o lugar certo, preenchendo um vazio que eu nem sabia que existia. O menino não sorriu, não chorou. Apenas baixou a mão, olhou para mim por mais um segundo e sumiu. Não foi como antes, quando ele desaparecia de repente, como uma sombra que se desfaz no ar. Dessa vez foi diferente. Foi como se ele se dissolvesse no ar, como se estivesse sendo levado por uma brisa que só existia ali, naquele cômodo, uma brisa que carregava consigo o peso de décadas de espera. Ele não se foi, ele foi libertado. Eu fiquei sozinho, ou quase sozinho, porque, mesmo depois que ele sumiu, eu senti a presença da casa mudar. O ar ficou mais leve. O frio diminuiu, substituído por uma temperatura amena, quase acolhedora. O silêncio não era mais opressivo, era quase respeitoso. Um silêncio de quem finalmente encontrou a paz. Eu me levantei, ainda segurando o pingente, e olhei ao redor. O baú continuava ali, as fotografias espalhadas, testemunhas silenciosas de uma história que finalmente estava sendo reescrita. O cômodo subterrâneo continuava igual, mas, de alguma forma, tudo tinha mudado. As paredes de pedra pareciam menos ameaçadoras, as sombras menos densas. Eu entendi naquele momento que a casa tinha me testado e pela primeira vez alguém da família tinha passado no teste. Eu não sabia se isso era bom ou ruim. Eu só sabia que, ao aceitar o pingente, eu tinha aceitado o nome, a memória, a culpa. Eu tinha aceitado ser Lucas. Não só o meu Lucas, mas o Lucas que tinha sido deixado para trás. O Lucas que a família tentou apagar. O Lucas que a casa se recusou a esquecer. Eu subi as escadas do porão devagar, sentindo o peso do pingente no bolso, como se ele estivesse me lembrando a cada passo do que eu tinha escolhido, do pacto que eu tinha feito. Cada degrau que eu subia parecia me levar para fora de um pesadelo e para dentro de uma nova realidade.
Quando cheguei ao térreo, a casa estava diferente. Os móveis cobertos pareciam menos assustadores, menos como fantasmas improvisados e mais como objetos adormecidos esperando para serem despertados. A poeira parecia menos sufocante, as teias de aranha menos ameaçadoras, até a luz das lâmpadas parecia mais quente, mais convidativa. Eu fui até a sala, olhei para a foto da família que tinha caído no chão. O vidro estava quebrado, a moldura rachada, mas, de alguma forma, a foto parecia mais real agora. Como se, ao reconhecer o menino, eu tivesse devolvido a ele um lugar naquela imagem, um lugar na história da família. Eu peguei a foto com cuidado, limpei os cacos de vidro e a coloquei de volta na parede, não perfeitamente alinhada como antes, mas de um jeito que, se alguém olhasse de perto, veria que tinha sido colocada ali por alguém que se importava, por alguém que finalmente tinha aceitado a verdade. Eu sentei no sofá, tirei o pingente do bolso, passei a mão sobre o símbolo da flor. O metal estava quente agora, pulsando levemente na minha palma, e pela primeira vez, desde que eu tinha chegado àquela casa, eu senti algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. Não uma paz completa, não uma paz sem dor, mas uma paz de quem finalmente parou de fugir, de quem finalmente encarou a verdade, de quem finalmente aceitou o seu lugar no mundo, por mais estranho e assustador que ele fosse. Eu fechei os olhos, respirei fundo, sentindo o cheiro da casa, que agora parecia menos mofado e mais como o cheiro de um lar antigo, de uma história que estava sendo curada. Foi aí que eu ouvi. Não era um estalo, não era um passo, era uma porta se abrindo. Eu abri os olhos, levantei e fui até a porta da frente. Ela estava entreaberta. Eu não lembrava de ter deixado aberta. Eu tinha certeza de que tinha trancado. Mas quando eu empurrei a porta para fora, o vento frio da noite entrou, trazendo com ele um cheiro de terra molhada e folhas, um cheiro de liberdade, de um mundo que eu tinha esquecido. Eu olhei para a estrada de terra, para as árvores balançando, para o céu escuro, onde as estrelas começavam a aparecer uma a uma, como pequenos olhos observando. A casa tinha me deixado sair, mas ao mesmo tempo eu sabia que ela nunca mais me deixaria ir embora de verdade. Porque agora eu fazia parte dela, eu era parte da memória dela, eu era parte do ciclo, eu era o guardião. Eu dei um passo para fora, sentindo o chão de terra sob os pés, sentindo o vento no rosto, sentindo a vida pulsando ao meu redor. E antes de fechar a porta atrás de mim, eu olhei para dentro da casa uma última vez. Na penumbra do hall, por um instante, eu vi o menino, de costas, acenando. Não um aceno de despedida, mas um aceno de reconhecimento, de gratidão. Eu fechei a porta. E no silêncio da noite, eu entendi o que a casa tinha feito. Ela não me libertou, ela me integrou, ela me deu um propósito. Eu não era mais só um herdeiro, eu era o guardião. E enquanto eu caminhava de volta para o carro, sentindo o pingente pesar no bolso, eu sabia que, em algum momento, eu teria que voltar, porque a casa sempre chama de volta quem ela escolhe. E agora ela tinha escolhido a mim. E eu tinha escolhido a ela.